Olá, turma, tudo bem? Iniciando aí mais uma aula do nosso curso de Inventor. Hoje nós vamos começar a sair dessa parte de modelamento, né? Tudo que vocês tinham para aprender no nosso curso já foi ensinado nas aulas anteriores, né? Agora está na hora de entrar um pouco na questão mais de engenharia, né? Qual que é uma grande vantagem dos que a gente pode chamar aí dos softwares parametrizados, né? É que você consegue fazer o desenho e ainda analisar se naquele material a tua peça não vai ter uma falha antes mesmo de construir, ok? Bom, aqui nós temos um exemplo de uma peça que a gente fez uma análise dinâmica de esforços, né? Baseado aí nos conhecimentos de resistência de materiais, ok? Então, nessa aula de hoje, para entender um pouco mais quais são, o que é fator de segurança, tensão, deformação, a gente tem que entrar um pouco na parte também de resistência de materiais, ok? Mas não é o foco do nosso curso. O que eu vou ensinar mais para vocês aqui é como fazer uma simulação de esforços em uma peça mecânica, baseado no método dos elementos finitos, ok? Que é sempre utilizado para corpos rígidos. Então você chega a determinada parte do seu projeto, você precisa determinar o quê? Você precisa determinar o material que vai ser utilizado para saber se aquela peça vai resistir a qualquer tipo de esforço em que você esteja trabalhando, tá? Nessa parte do nosso curso, a gente vai atuar basicamente com as ferramentas que existem no Inventor, ok? Bom, então para a gente começar a trabalhar uma peça, a gente vai iniciar um modelo, ok? Se você não desenhou ainda, você começa no novo, faz o seu desenho e trabalha com ele. Mas aqui a gente já fez o desenho, tá? Então vou pegar aqui um exemplo, pegar essa peça e vou abrir, ok? Lembrando que uma coisa que é muito importante na simulação é que você tenha que, se você começa a desenhar ele, salve sua peça. Se você não salvar, você não consegue fazer a simulação. Vou tentar abrir aqui de novo, que parece que não quis abrir, né? Deixa eu pegar aqui, vamos abrir essa peça, deixa eu fechar essa daqui. Então vamos lá, arquivo, abrir, peça 1. Então você desenhou sua peça, ela está aqui, ok? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, quando vai fazer uma simulação dentro do ambiente Inventor, eu falo que é do ambiente Inventor porque nós também temos a ferramenta Fusion 360, que ela é muito mais completa, tá? Mas não é o foco, por enquanto, desse exemplo que a gente vai estar trabalhando. Tá? Então você vai vir aqui embaixo e vai clicar na opção Simulação, ok? Pegou Simulação, vai aparecer aqui essa barra de ferramentas, análise de tensão, tá? Meio colorida aqui em vários tons de cor. Então você clica nela e você já começa a abrir o seu ambiente de estudo, ok? Bom, primeiro passo que eu tenho que fazer é criar um tipo de estudo qualquer, ok? Então criei aqui no meu estudo, vou colocar apenas como uma análise estática, tá? Aqui dá algumas informações do tipo de modelo, tá ok? Se você quer fazer uma análise modal e assim por diante, ok? Então vou dar um ok e vou iniciar o estudo. Automaticamente ele abre uma janela em que, se você for atuando na sequência, você consegue aí fazer a sua simulação, tá ok? Bom, já que nós definimos o formato da peça, tá ok? Para você poder saber se ela vai resistir a um esforço ou não, você precisa definir o tipo de material, tá? Porque se você fizer uma peça com esse formato, mas ela for de plástico, e você colocar uma peça com o mesmo formato, mesma dimensão de metal, os esforços que um vai se aguentar em relação ao outro é totalmente diferenciado. Por quê? Porque o material é diferente, tá ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é atribuir o material. Se eu não atribuir material, de forma alguma eu consigo fazer a minha simulação, tá ok? Então eu coloco aqui, ó, eu deixo como material genérico. Aqui, material de substância, eu já vou definir o que eu quero. Por exemplo, eu vou pegar aqui o aço,
ok? E aqui eu vou colocar o meu fator de segurança, que pode estar baseado no quê? Na resistência ao escoamento e na resistência máxima à tração. Se aqui não tiver nada que você quiser, você também pode clicar aqui em materiais, ok? E aí clicar aqui para pegar qual tipo de material que você quer. Nós temos aí no Inventor material metálico, concreto, nós temos madeira, plástico e assim por diante. Quando você coloca por essa aba, você seleciona seu material, é legal que você pega até a textura já dele, tá bom? Então vamos colocar aqui, a gente já coloca ele, se quiser saber qual é a qualidade desse material, né? Nós temos aqui o tipo de aparência que ele tem, quais são as propriedades físicas, né? Condutividade térmica, calor específico, coeficiente de expansão térmica e assim por diante, tá? Módulo de Young, módulo de cisalhamento e os fatores de resistência, né? Resistência ao escoamento, que é de 207 megapascal, e a tração, que é de 345. Bom, então, continuando aí, eu já defini o meu material, dou um OK, ele já aparece aqui, ó, material, ok? Bom, próximo passo que eu tenho que fazer é o quê? É determinar uma restrição para esse material. Porque se ele tiver uma restrição, ele vai ter apenas deslocamento, ele não vai ter tensão nenhuma. É como você pegar um objeto, colocar em cima da mesa e empurrar ele, arrastando esse material. Ele não vai sofrer nenhum tipo de deformação, só deslocamento. Mas a partir do momento que eu coloco alguma restrição, alguma barreira física, e eu empurro contra essa barreira física, aí ele vai começar a se deformar e as tensões vão se desenvolver em cima desse material. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar qual é a parte fixa, tá? A nossa restrição. Então, eu vou vir aqui, ó, vou pegar essa face aqui e definir como face restrita, ok? E dou um OK. Posso colocar aplicar, melhor, né? E fecho aqui, tá? Ele aqui coloca um símbolo, que já é onde fica a restrição do meu objeto. Bom, próximo passo que eu vou trabalhar, aqui eu posso colocar também em algumas situações, eu posso colocar uma restrição de pino, que ele pode rotacionar, posso colocar sem fricção, ok? Que você acaba tirando a parte de atrito do elemento e assim por diante, tá? Mas o mais comum que a gente usa por enquanto são as partes fixas. O próximo é o que eu vou trabalhar, tá? Ok? Eu posso colocar uma força que é independente da área. Eu tenho uma força aqui aplicada em cima, então vamos botar aqui, por exemplo, que essa face ela tenha uma peça que pese 70 quilos, tá? 70 quilos aí dá uns 700 newtons, né? Então eu já posso colocar o valor. Mas às vezes você pode colocar em forma de pressão, que você já coloca em pressão por área, que a unidade é o megapascal, ok? Nós temos outros tipos de carga, que é a carga de rolamento, carga momentânea, tá? Que é uma carga mais rápida que possa ocorrer, e a gravidade, ok? Por enquanto vamos pegar na parte mais básica, ok? Que é a de pressão. Então vamos dizer que essa face aqui, ela tenha uma... Vou pegar a face que eu quero que sofra carregamento, essa daqui, ok? E eu vou colocar por enquanto uma força de 0,7 megapascal. Então vou aplicar essa força, aqui já está indicando qual é a pressão onde está ocorrendo, ela é apenas em um sentido, tá ok? E vou fechar. Bom, então já fiz aqui o meu material, já apliquei as restrições, já apliquei a carga. Agora eu vou fazer o quê? O estudo da malha, ok? O que é isso? É quando eu pego a minha peça e quebro em diversas partes para você ir analisando parte a parte como que é o comportamento, tá, mecânico desse material. E quando você junta partes que são de diferentes comportamentos mecânicos, de diferentes cores, você consegue fazer um estudo completo dessa peça. Então, se eu vier aqui e clicar, lista de malha, eu clico nela, ó, e ele já quebra em várias malhas diferentes, ok? Se eu quiser aqui, ó, eu posso colocar um controle de malha local, ok? Em que eu posso aumentar ou diminuir o número de elementos, tá ok? Eu acabo sempre trabalhando com essa daqui, que é a configuração melhor que o Inventor tem. Se você tem aí a opção estudantil da ferramenta,
ele não permite você quebrar tantos esses elementos. Agora, se você tiver a versão oficial comprada, aí você pode diminuir aí em diversos tamanhos que você queira estar trabalhando, tá bom? Mas o caminho é esse. Você vem aqui, coloca a sua malha e ele vai fazer a simulação, que cada elemento desse daqui é um ponto que vai ser analisado. Por isso que a gente chama de método dos elementos finitos. São pequenos elementos em que você vai fazendo a sua simulação. Tá ok, gente? Então agora eu ponho o quê? Ponho para simular. Coloco para executar. Ele faz o estudo da minha peça. Ok? Aqui ele já aparece os resultados. Então eu tenho aqui, ó, tensão de von Mises, que é uma tensão combinada. Aqui são as tensões quebradas, tá? Tensão no eixo principal, tensão no eixo secundário, que são as cisalhantes. Ok? Ó, veja que você vai sempre mudando a coloração e aqui você tem uma régua em que vai fazendo a sua leitura. Ok? Nós temos aqui deslocamento da peça, dá para analisar como que ela se deslocou. Tá? Nós temos o fator de segurança. Então, o fator de segurança aqui da minha peça está toda azul. Ou seja, para uma carga de 0,7 megapascal para o material aço, eu tenho coeficiente de segurança valendo 15. Ok? Não tem nenhum outro tom de cor aqui dentro. Bom, aqui nós temos as tensões. Se eu abrir ela, ó, eu posso colocar na tensão normal XX, a tensão cisalhante XY e a tensão cisalhante XZ, tá? Que é pegar essa tensão XZ aqui, nesse sentido, tá bom? A tensão cisalhante nesse sentido, desculpa, é a tensão que é aplicada no eixo Z, mas desenvolvida no eixo X, tá ok? Tensão no eixo YY, aqui a coloração, tá? Vê que isso é bem baixo mesmo, porque eu não tenho força aplicada diretamente nesse sentido, como se fosse na tensão ZZ, aonde eu tenho essa tensão normal que está sendo aplicada, tá bom? Bom, nós temos aqui os deslocamentos no eixo X. Olha aqui onde eu tenho maior deslocamento no eixo X aqui, ó, nessas bordas, ok? É assim que a gente vai lendo. E quanto que é esse deslocamento? 1,139 elevado a menos 0,4, né? No caso, a unidade aqui, ó, é milímetros. Se for no Y, eu tenho o deslocamento nesse eixo aqui, ó. Tá vendo, ó? Que nós temos aqui 2,735 elevado a menos 4 milímetros. É uma pequena deformação que nós temos para esse objeto, mas ela se concentra maior nessa região aqui. Aí fala, o que acontece se eu aumentar a carga? Essa configuração vai mudar? A distribuição, como ela ocorre, não. Porém, a intensidade vai ser maior, tá ok? Então aqui, ó, nós temos o deslocamento no eixo Z, tá, ó, que é onde é maior, é nessa borda aqui, tá ok? Bom, e nós temos as deformações, tá bom? Aqui nós temos deformação equivalente, tá, que é deformação total, deformação pelo carregamento no eixo principal, no eixo secundário, e aí você vai tendo os diversos tipos de deformação em cada eixo que você queira analisar. Tudo bem, gente? Então essa é uma leitura mais ou menos por cima que a gente faz de uma análise dinâmica da peça. Bom, nesse caso aqui, vamos brincar um pouco com a variação. Por exemplo, eu coloquei agora uma carga de 0,7 megapascal, né? Então a gente viu aqui, ó, por exemplo, que nosso fator de segurança foi de 15, tá? A nossa tensão combinada chegou a 6,687 megapascal, ok? Bom, se eu quiser fazer alguma alteração, por exemplo, quero alterar o material. Então vamos alterar aqui o material. Aqui eu posso excluir os materiais, tá? E aí eu venho aqui novamente e vou colocar um novo material, certo? Então eu vou vir aqui, ó. Vamos dizer que agora eu vou colocar para essa mesma situação um alumínio. Vamos botar um alumínio 6061, tá? Quais são as propriedades mecânicas dele? Tá? Materiais aqui, eu vou abrir alumínio 6061, né? Nós temos ele como propriedade física de resistência 274, 310, não muda muito não. Então vamos pegar um outro aqui, vamos pegar um plástico, por exemplo. Vamos pegar esse daqui, plástico. ABS plástico. Colocando aqui nossa resistência
é de 19 megapascal e 29,6, bem diferente do aço que a gente estava trabalhando. Então, vou aplicar ele para a mesma carga, ok? Então, eu tenho aqui ABS plástico, tá aqui, ó. Vamos mudar ele. ABS plástico, resistência ao escoamento. Ok. E venho aqui e repito a minha simulação. Não preciso fazer mais nada que não seja fazer as modificações e mandar fazer novamente a simulação. Veja aqui, ó, que nós temos ainda a mesma carga, certo? Por quê? Não vai modificar, porque eu não alterei a carga que está sendo aplicada e o formato da peça também não mudou. Mas e o fator de segurança? Olha aqui o nosso fator de segurança. Aquela peça que no aço estava totalmente azul, ó, ela já começa a variar as cores. Tá vendo? Ó? Vai ter regiões que eu tenho ainda 15 de resistência mecânica, porém nós temos regiões aqui, ó, em que ele tem uma carga que já vai ter uma coeficiente de segurança menor, nessa região próximo a 6, e essa região amarelada aqui, ó, ela chega a 3,02. Ou seja, o ponto que mais sofre carregamento, ela tem ainda um coeficiente de segurança de 3,02. O que isso quer dizer? Então vamos dizer assim, o seguinte, que a minha resistência ao escoamento fosse de 90 megapascal. Essa região chega ao máximo 30 megapascal. Por quê? Porque ela está 3 vezes abaixo ao valor máximo que a peça pode aguentar de força. Ok? Bom, vamos voltar agora aqui para o nosso material aço, ok? Vamos vir aqui, vou selecionar o aço. E vou agora brincar um pouco com os carregamentos, para a gente poder entender como é que a gente faz a leitura aqui na nossa lateral, ok? Então vou vir aqui, ó, e vou alterar o material. Desculpa, o material não, a carga que está sendo aplicada. Então vou vir aqui para poder fazer essa alteração, abro a carga, e aí com o botão direito, eu coloco editar pressão. De 0,7 eu vou aumentar em 10 vezes. Vamos colocar 7 megapascal. Ok? Mando simular. Olha o que acontece com a minha carga. A minha tensão já é diferente. Ela aumentou em praticamente 10 vezes a mais. Ok? E o meu fator de segurança? Agora o que acontece? Ó, com 7 megapascal, eu tenho aqui um coeficiente já mais variante, com o valor de 3,1 de segurança nessa região onde ela sofre maior tensão, ok? De acordo com a sua distribuição de pressão que está sendo aplicada. E se eu fizesse agora, por exemplo, aumentasse mais 10 vezes, 70 megapascal. Mando simular, executo. Está aqui, ó. Vejam que agora eu tenho essa região, que ela chega a 10 vezes maior do que a anterior que nós fizemos, certo? E o nosso fator de segurança, ó, 0,31. O que isso quer dizer? Que a nossa peça vai romper, tá? Por quê? Porque ela está abaixo de 1. Quando eu tenho um coeficiente de segurança que ele fica abaixo de 1, a minha peça vai se romper. Bom, então vamos fazer como é que eu conseguiria determinar qual é a carga máxima que essa peça sofre. Eu teria que ter um coeficiente de segurança igual a 1, certo? Para isso, eu tenho que fazer algumas variações, se eu não vou mudar material e nem formato, em cima da carga que a peça pode suportar. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 22 megapascal. Mando simular. Agora eu já faço aqui, ó. Não me interessa por enquanto qual é a tensão de von Mises, o que me interessa é o fator de segurança. Olha aqui, ó, eu tenho 0,98, ou seja, estou bem próximo, mas ele ainda não aguenta 22 megapascal. Então, mais uma vez, eu venho aqui, faço uma alteração, né? E coloco aqui, por exemplo, 21,6 megapascal. E mando simular. Pronto, eu tenho aqui, ó, no meu fator de segurança, valor mínimo 1. Ou seja, a minha peça, para não romper em relação à tensão do escoamento, né, não ter nenhuma falha interna, ultrapassar a tensão de ruptura mínima,
ela aguenta apenas 21,6 megapascal, tá ok? E se eu fizesse com isso aqui em relação à tensão de escoamento, ok? Então eu vou vir aqui, ó, eu coloquei tensão de resistência a escoamento. Então vamos vir aqui, ó, e vamos mudar a nossa situação. Eu vou colocar o mesmo aço, só que agora eu vou colocar a minha resistência máxima à tração. E vou simular. Vejam agora que meu fator de segurança, eu só mudei o fator de segurança, ó, ele já muda para 1,1. Ele aumentou. Só que o que acontece? Essa peça pode se romper a qualquer momento com uma fratura visível. Tá? E essa que é a diferença entre a resistência ao escoamento e a máxima atração. Tá? Na primeira do escoamento, a peça, depois que passou desse coeficiente, você não vê uma fratura visível, mas ela vai ter uma deformação permanente na peça. Essa daí não, essa daí a gente já vai ver fratura visível na peça. Tá bom? Então aí depende do projeto que você quer, qual é o coeficiente de segurança em que você quer adotar em relação ao que tipo de fratura você quer que a peça não sofra, tá ok? Então vamos voltar aqui à nossa condição anterior, tá ok? Excluir o material, atribuí-lo novamente. Resistência ao escoamento, ok. Bom, agora eu vou fazer uma segunda situação, tá? Vamos supor que eu gostaria que a minha peça tivesse um coeficiente de segurança 3 em relação à tensão de escoamento, tá? O que eu tenho que fazer? Mais uma vez, é só vir aqui na carga em que você está sendo aplicada e fazer simulações. Por exemplo, vou chutar lá 10 megapascal. Tá ok? Vou lá, simulo, mando executar e verifico o meu fator de segurança. Ele está aqui, ó, com 2,17, ok? É ainda o que eu quero? Não. Então, mais uma vez, vou lá, vou editar a peça e vou colocar aqui 7 megapascal. Vamos chutar esse valor, ok? E vamos simular novamente. Então, vamos lá ver o nosso fator de segurança. Ó, 3,1, ou seja, ele não pode ser 10, mas também se eu colocar 7 megapascal, ainda cabe um pouco mais de força para poder ser aplicado. Eu vou dar mais um chute aqui. Vou colocar um pouquinho mais de força na minha peça, porque quanto mais força eu coloco, menor vai ser o coeficiente de segurança final. Eu vou colocar aqui 7,2 megapascal. Mando simular, executo mais uma vez. Agora nós temos aqui o nosso fator de segurança, ó, 3,01, ok? Então, se eu aplicar 7,2 megapascal, ele vai estar dentro do coeficiente de segurança que eu quero para essa peça. Bom, mas aí, vamos dizer que você não tenha somente uma carga, uma pressão. Vamos dizer que você tem aí uma força aplicada na minha peça, uma força que venha no outro sentido. Eu posso fazer vários carregamentos, em cima, vários esforços em cima da peça? O Inventor ele permite fazer isso tranquilamente. Vamos trabalhar agora, por exemplo, com força, que é a carga praticamente pura sendo colocada na peça, sem saber qual é a área de seção que está sofrendo essa carga. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma força de 7.000 newtons, ok? Coloco aqui. Aqui eu posso fazer uma força nesse sentido. Se eu quiser modificar também, colocar para fora, eu posso, sem problema nenhum. E vou aplicar, certo? Então coloquei aqui uma pressão e uma força aplicada. E agora eu faço a simulação. Opa, já pode ver aqui que tem uma diferença, né? Por exemplo, a minha tensão já mudou, porque eu tenho uma força a mais. Eu tenho um fator de segurança agora que caiu para 0,88, ou seja, mesmo que anteriormente eu tinha uma força que tinha uma carga de até 21,6 megapascal, desculpa, 7,2 megapascal para ter um coeficiente 3, uma força de 7 kilonewtons aplicado nesse sentido, ó, já diminui o meu coeficiente de segurança, ok? Nós podemos ver aqui também, ó,
como que é o deslocamento da peça, como que ela ficou, certo? E aí fazer todas as análises que a gente gosta, permite fazer. Tá? Tensão normal, tensão de cisalhamento, deslocamento da peça, deslocamento no eixo X. Vejam que o maior deslocamento no eixo X está nesse sentido. Tá? No eixo Y é essa parte que desloca mais, no eixo Z é essa região que desloca mais. Ok? É a vermelha aqui. Ó. Na deformação, mesma coisa. Né? Tenho aqui deformação XX, deformação XY e assim por diante. Ok? Bom, mas e se eu acabar querendo modificar aqui, por exemplo, a minha carga? Em vez de ser 7 kN, vamos diminuir. Vou colocar 1 kN. Ok? Dou OK aqui, mando simular e executo. Está aqui a minha peça. Ok? Qual que é o meu fator de segurança? 2,56, ou seja, carregando, que antes era 3, o nosso coeficiente com uma força de 1 kN, eu caio aí 0,44. Tá bom, gente? Então é assim que a gente vai fazendo as nossas simulações para encaixar a peça na situação que a gente queira trabalhar. Você pode aí analisar como que é o deslocamento da peça, onde vai ter os maiores índices de deformação, de tensão, qual é o coeficiente de segurança, tensões combinadas, tensões normais, cisalhantes e assim por diante. Por isso que precisa ter um conhecimento prévio de resistência de materiais também em relação a isso. Mas uma coisa que é interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte: vamos supor que você está trabalhando em uma empresa, tá? E você quer um relatório disso para passar para algum engenheiro, ou você mesmo quer o seu relatório para você fazer o projeto, já que você é um engenheiro. Eu tenho aqui, ó, se eu clicar, deixa aqui, no relatório, ele já vai colocar tudo. Ó. Eu posso colocar propriedades, qual é o estudo, eu posso colocar estudo geral, se não eu posso colocar o que eu quero que tenha ou não, tá? Não quero que tenha carga, não quero que tenha material, posso selecionar aquilo que eu quero, tá? Qual é o formato que eu quero, se eu quero na web, se eu quero em PDF, em Word e assim por diante, ok? Então, seleciona o tipo de arquivo que você quer, tá? Quais são as opções que você queira trabalhar, se você quiser colocar algum resumo em cima, né? Então, vamos colocar aqui, ó, análise de simulação de esforços para curso de Inventor, ok? Qual é o tamanho da imagem que eu queira colocar? Posso colocar uma imagem que eu queira em si, não vou mexer com isso agora, ok? E aqui ele sai com o nome que a gente queira trabalhar, tá bom? Se eu quiser colocar aqui, vamos ver se a gente consegue colocar o logotipo do Inventor. Então vou aqui na minha área de trabalho, ver se eu consigo achar ainda. Ele acabou aqui não puxando a imagem, mas é só vir aqui, clicar e puxar a imagem que você queira trabalhar, ok? Dou um OK. O nome do arquivo, já é que eu fiz uma simulação prévia, né? Senão eu posso mudar o nome e dou um sim. Bom, depois disso tudo, ó, ele aparece um relatório, tá? Que você pode colocar na internet, tá? Com o nome da peça, um resumo, tá? Com as informações que você queira que tenha, qual é a análise que você fez, quais as propriedades do material que você selecionou, tá? Configurações de malha, física, material, qual é o carregamento que foi aplicado, nós tivemos um carregamento de pressão, uma de força, qual é a restrição aonde essa peça foi colocada, e aqui quais são os resultados obtidos. Forças e momentos nas restrições, tá? E aqui, tensão de von Mises, tensão principal, terceira tensão principal, deslocamento da peça, fator de segurança. Tá aqui, ó, o nosso 2,56. Aí é só você pegar, montar o seu relatório e fazer o seu projeto. Tudo bem, gente? Então essa daí é a primeira visão geral que nós temos aí do uso do Inventor para fazer simulação mecânica de materiais. Falo aí para vocês, abram algum exercício que vocês tenham feito anteriormente e façam a simulação mecânica dele para vocês poderem estar aprendendo como que funciona, tá bom? Um grande abraço
e até a próxima.